Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou o Matheus Girarello, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já te inscreve, já deixa teu like e principalmente ativa o sininho das notificações. Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo, tu vai estar recebendo em primeira mão, fechado? Gurizada, vamos lá porque tá começando a janela de transferências. É um período muito importante e a partir disso, tu sabe, gera muito boato, gera muita curiosidade. É um assunto que vende muito aqui no YouTube, então vou estar me comprometendo com vocês de todo dia. Pelo menos uma vez ao dia a gente vai ter um vídeo informativo com as principais informações do Inter, principalmente nessa janela de transferências, fechado? Vamos lá, gurizada, porque tem uma situação de bastidor muito importante acontecendo que vai influenciar muito nos próximos passos do Inter, não só na busca de treinador, não só na busca de jogadores, mas também de toda a situação política do Inter, que pode acabar amenizando um pouquinho todo esse transtorno que a gente sabe que o Inter vive há bastante tempo, tá? O presidente Alessandro Barcelos, nessa semana, terá uma reunião com o Conselho Consultivo. Quem que fica nesse conselho? Ex-vice-presidentes, ex-presidentes, conselheiros que estão há mais de 20 anos no clube. Todos eles costumam se reunir e a partir disso ter uma troca de ideia, e a intenção do presidente Alessandro Barcelos é unir justamente essa parte do clube que costuma ser da oposição. A gente sabe que a maioria dos ex-presidentes do clube, a maioria principalmente que esteve no clube nos últimos 15, 20 anos, foram do MIG, Movimento Intergrande. Então a intenção do presidente Alessandro Barcelos, que pertence ao povo do clube, é de tentar unir, é de tentar ter um momento de paz dentro do conselho, e a partir disso ele até acaba comentando na coletiva, no pronunciamento que ele tem, não foi uma coletiva, onde ele vê 4 anos de gestão para o próximo mandatário, para o próximo presidente, a partir disso fazendo essa transição a partir de agora. Vamos lá, gurizada. Ontem no canal do Bonaço a gente conversou com o conselheiro Leonardo Aquino. Faz parte da oposição, é um cara que é muito influente, está muito à frente de todo o movimento contrário ao presidente Alessandro Barcelos. E aí vem a grande questão, vem a grande polêmica, tá? Que não foi consultado antes mesmo daquela fala do presidente Alessandro Barcelos sobre ter 4 anos de mandato do próximo presidente, a oposição. Então isso chama atenção, tá? Isso nos faz entender que talvez seja um movimento muito mais: vou jogar para a torcida, caso seja aceito, beleza, deu certo, caso não seja aceito, foram eles que não quiseram. Então tem que ficar de olho em toda essa situação, e isso vai influenciar, é claro, também na permanência ou não de José Olavo Bisol, vice-presidente do clube, também de Andrés Nicolás D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, e também de André Mazzucco, que é o responsável pelas contratações do Inter. Vamos lá, gurizada. A tendência é que José Olavo Bisol acabe deixando o Inter, até porque se tem um entendimento de um movimento político dele para a próxima temporada. É claro que toda essa situação no final da temporada agora do Inter, influenciando um possível rebaixamento, enfim, toda essa situação que o Inter passou, pode sim acabar impactando em todo o movimento no qual se era já planejado do Bisol ser um dos candidatos. Então isso pode sim ser uma influência, ele primeiramente se afastar da política do Inter e depois poder retornar como um dos candidatos, já por ter trabalhado com o futebol do Colorado. E também tem toda a situação do D'Alessandro. É claro, muito provavelmente o Abel Braga só vai topar ficar caso permaneça o D'Alessandro também. Então vai ser uma venda casada, vamos dizer assim, algo positivo, tá, nessa situação. Então tem toda a situação que pode impactar. E é claro, para mim talvez seja a principal saída que o Inter precisa ter, que é do André Mazzucco. Fez 2 péssimas janelas, uma que foi feita no início da temporada, contratando alguns jogadores que a gente sabia que dificilmente dariam certo, e aí eu coloco muito no zagueiro que a gente acabou contratando, o zagueiro backup, que em menos de 4, 5 meses já foi transferido. O próprio Ramon, que o Inter levou 40 dias para conseguir contratar, pagou 10 milhões de reais, desculpa, e em 6 meses também já estava transferindo ele para um rival, que quase não, que fez o Vitória permanecer na Série A, muito por conta do Ramon também, foi um dos destaques por lá. E, cara, é um cara que é muito questionável, é um cara que fez 2 janelas terríveis, e então me chama atenção, tá? Caso ele permaneça, eu ficarei bastante preocupado com 2026 do Inter. Mas vamos lá, tá? Falei toda essa situação de bastidor que ainda vai acontecer, ainda teremos novos capítulos, muito de quanto vai sair essa reunião do conselho junto do presidente Alessandro Barcelos.
Vamos lá, gurizada, a gente tem também duas situações muito importantes sobre saídas, tá? Uma é do Luiz Otávio, volante do Inter, 18 anos, foi, sim, um dos jogadores que ganhou espaço agora nessa reta final, tanto com o Ramon Dias quanto com o Emiliano. Com o Abel Braga ele já estava lesionado, né? Acabou não tendo tanto espaço assim, mas é um dos jogadores que o Orlando City tá de olho. O Orlando City ofereceu algo na casa de 5 milhões, ficaria algo em torno de 3 milhões e meio pro Colorado. É pouco, é baixo esse valor. A negociação durante esse período de últimas rodadas deu uma travada, deu uma parada. Então a tendência é que agora, depois de toda essa turbulência ter passado pelo Inter, ela retorne e a partir disso o Inter volte a negociar o Luiz Otávio. Particularmente, eu considero o valor muito abaixo, tá? 3 milhões e meio de dólar por um cara que hoje é reserva do Inter, mas vamos lá, não tá muito abaixo do Thiago Maia, é um cara que pode entregar quase a mesma coisa que o Thiago Maia, ou até mesmo mais do que o Thiago Maia como primeiro volante, e para te contratar um cara que venha para disputar a posição com o Thiago, muito provavelmente tu vai gastar mais do que 3 milhões e meio, então me chama atenção. E vamos lá, Richard e também o Ronaldo são os suficientes para o Inter, não tem que permanecer para a próxima temporada, então tu negociar um jogador que é promissor, tem apenas 18 anos, que entrou numa fogueira e que deu conta do recado, já tinha entrado lá em 2024 e um clássico Grenal, também tinha ido bem, também tinha dado conta do recado com o Roger Machado. Particularmente, eu considero uma proposta muito abaixo, principalmente para o mercado que as transferências que costumam sair dali dificilmente dão um retorno de clube formador. Então vamos lá, se tu vende ele por 3 milhões e meio, tu vai ganhar mais 5% de uma outra venda lá no futuro, que a tendência não seja tão grande assim, porque não é um mercado completamente alternativo, um mercado que paga muito bem para os jogadores, paga muito bem para os atletas, mas na hora de negociar com outros lugares do mundo, acaba não tendo um retorno tão grande, então particularmente não é uma negociação no qual eu não faria. Vamos lá, gurizada, porque ontem à noite o Léo Sonda acabou trazendo uma informação, repórter da Bandeirantes, em relação ao Vitão, tá? Zagueiro do Inter que é especulado e que deve deixar o Colorado, tem contrato até dezembro de 2026, ou seja, agora em junho da próxima temporada pode assinar um pré-contrato e lá no final do ano sair de graça. Então o Inter tem que negociar ele agora em janeiro. Tudo isso acaba causando algumas especulações, alguns interesses em torno do Vitão, tá? A gente já sabe do interesse do Palmeiras, que foi revelado na última semana, a gente sabe também do interesse do Besiktas, que é o clube no qual vinha negociando com o Vitão há alguns meses, acabou travando todo esse processo de negociação justamente por conta de toda a situação do Inter. A gente sabe que o foco do Vitão era na permanência do Colorado, então isso acaba impactando sim, mas, segundo o Léo Sonda, chegou uma proposta do Flamengo para o zagueiro do Colorado, zagueiro de 25 anos, que tem contrato até o final do ano que vem, algo na casa dos 9 milhões de dólares. Cara, vamos lá, o Inter possui 80% desse valor. Ficaria algo em torno de 50, 40 e poucos, 45, 50 milhões de reais. O Inter acabou fazendo uma contraproposta. O Inter quer, além desses 9 milhões, o perdão da dívida do Thiago Maia. Ou seja, seria uma negociação na casa dos 13, 12 milhões ali para o Colorado. E a partir disso o Inter toparia negociar. Aparentemente os valores não devem avançar, pelo menos nesse primeiro momento. Mas é claro, é uma negociação que tem sim muito interesse do Flamengo, tem muito interesse do próprio Palmeiras, mas é uma novela que a gente vai acompanhar, que a gente vai ver nos próximos dias e que o Inter precisa vender o Vitão. É um jogador que a tendência é que não fique na próxima temporada, é um dos caras que está mais valorizado no elenco, tem também toda essa vitrine da Europa, então tem toda essa situação que vai envolvendo o zagueiro colorado. Particularmente, 9 milhões considero um valor abaixo, mas se houver o perdão da dívida do Thiago Maia, mais 4 milhões e meio, começa a considerar um bom valor, começa a considerar uma boa oferta pelo zagueiro Vitão, que é claro, é um dos principais zagueiros do Inter, mas que ainda assim teria um respiro muito grande para o Colorado e ainda assim livraria o Inter também de alguns problemas com a CRND, que é o conselho que acaba cobrando o Inter, é onde o Flamengo vai bater toda vez na porta quando precisa cobrar o Colorado. Gurizada, chegou até aqui no vídeo? Deixa teu like, tá? E confere se tá inscrito. Fazendo isso, tu vai estar me dando um apoio demais. É nóis, valeu, tamo junto. Volto amanhã com mais informações, principalmente na busca do Colorado por treinadores e toda essa reunião do Conselho Consultivo que o presidente Alessandro Barcelos terá nessa semana. É nóis, valeu, tamo junto. E dá-lhe Inter.